Galera, mais uma apresentação aqui de lançamentos na HQ Week. Novamente, eu sou o Sandro, professor aqui do Instituto Federal, um cara apaixonado pelos quadrinhos, dono lá do canal do Neurose HQ, em que a gente faz algumas resenhas, e hoje eu vou conversar com Edgar Franco, Cyberpagé. Por favor, Edgar, se apresente aí para a galera. Boa tarde a todos, eu quero agradecer primeiro a HQ Week por esse convite incrível. É um prazer estar com vocês, o evento está sensacional, muitos convidados brilhantes, incríveis, toda a organização, então parabenizar a todos. Então, eu sou o Cyberpagé, o Edgar Franco, eu sou artista transmídia, eu me classifico assim tem mais de 10 anos, mas mais conhecido pelos meus quadrinhos e pelo meu trabalho musical, apesar de atuar em outras áreas também. E eu sou professor e pesquisador também, aqui na Universidade Federal de Goiás, e eu atuo orientando mestrandos e doutorandos no programa de pós-graduação em arte e cultura visual aqui da Universidade Federal de Goiás, já tem 13 anos. Joia. Edgar, você está lançando o álbum Renovaceno. Cara, conta para mim, o que é o álbum? O Renovaceno é um trabalho que ele está contextualizado no meu universo ficcional transmídia, que é o universo ficcional da Aurora Pós-Humana, que eu trabalho histórias, narrativas em múltiplos contextos e em múltiplos suportes, desde o ano de 2001, para esse universo ficcional, que ele é um work in progress também. E aí eu tenho muitas produções em quadrinhos inseridas no contexto desse universo. No caso de Renovaceno, ele é um trabalho que ele envolve algumas HQs que elas se contextualizam na Aurora Pós-Humana, mas elas foram criadas sob a influência da pandemia, sobre os impactos que a pandemia teve sobre mim, né, inclusive sobre um grande impacto que foi o falecimento do meu pai, Dimas Franco, que sempre foi meu grande incentivador em todos os sentidos, e era também meu grande interlocutor filosófico, né, era o meu maior amigo, com certeza. Inclusive, a primeira HQ, a HQ que abre o álbum, então ele é uma coletânea de HQs, né, que refletem sobre a questão da transcendência, somando isso às questões da hiperinformação, da hipertecnologia e dos impactos do ser humano na biosfera, a partir da sua desconexão com a natureza. Então, a Aurora Pós-Humana, ela se situa num universo num planeta Terra daqui a 300 anos no futuro, em que a gente tem 3 espécies básicas, que são os estropianos, são seres humanos que transplantaram a consciência para um chip, para uma máquina, né? E não existem mais em corpos de base carbônica. A gente tem também os tecnogenéticos, que são seres humanos híbridos de animal e vegetal, então eles têm formas das mais complexas e diversas possíveis. Todas essas classes, elas têm categorias, por exemplo, o tecnogenético avançado, ele opta por um corpo que é mítico. Então, por exemplo, tem sereiforme, centauriforme, e a gente tem os resistentes, que são seres humanos como nós, que são só 5% da população do planeta Terra, um planeta Terra também com a população reduzida, e esses resistentes, eles acabam se transformando também numa das outras espécies, porque eles são seduzidos por essas outras culturas, que são culturas dominantes no planeta. E tem as subespécies que são os chamados golems, né? Tem os golems de silício, que vão desde inteligências artificiais até robôs, né? Que atendem aos estropianos, e os golems orgânicos, que atendem aos tecnogenéticos, que são golems de carne, feita através de tecnologia biogenética. Esses golems, inclusive, muitos se revoltam contra os seus proprietários e criam o que eu chamo de quilombots, que são os quilombos de robôs, né, para se rebelar e tentar a igualdade perante as outras espécies. Agora, o que eu faço nas HQs de Renovaceno e nesse universo ficcional é o que eu chamo de deslocamento conceitual. É um conceito lá do Philip K. Dick, todo mundo conhece, né, do Blade Runner. E ele era um ficcionista, escrevia ficção científica e refletia sobre o papel da ficção científica na sociedade. Então ele dizia que a boa ficção científica, ela desloca, né, o tempo para um futuro hipotético para amplificar questões do agora. E o que eu faço no meu trabalho é isso, quer dizer, eu desloco para um futuro, mas tudo que eu estou discutindo são as problematizações das relações entre transcendência,
hiperinformação, hipertecnologia, né, e a nossa convivência com essas diversidades, né, do momento contemporâneo, que a gente tem aí um binarismo, inclusive, que nos conduz para aí algumas questões que eu trago aqui também, né, eu discuto e critico a tecnologia binária, digital, porque eu digo que a linguagem do binário, ela acaba consolidando o extremismo, e aí eu entro na questão da magia, eu sou estudioso de magia também, e na magia a gente tem a tríade, né, o 3, como o número cósmico básico. Então, se a gente pegar, por exemplo, um reflexo na física, a gente tem lá elétron, próton e nêutron, né? Então você tem pelo menos, e todas as linguagens humanas, elas partem do 3. Então se você pegar o alfabeto romano, que ele gerou a maior parte dos alfabetos que a gente conhece, grego, aliás, o alfabeto grego tem 24 caracteres, né? Que tem relação com o 3. Então o 2, o binário, ele é uma das razões desse extremismo que está crescendo no planeta, né? Você dissolve as zonas cinzas. Então, a primeira parte do álbum são HQs curtas, que eu chamo de transbinários, em que eu reflito sobre essa problemática, né? Qual a nossa relação com esse binário? Então, apesar de eu usar o binário em alguns contextos, como a gente está usando aqui, eu tenho uma posição crítica em relação ao que estrutura essa linguagem, né? E aí são HQs curtas, né? E eu tive a sorte de ter 2 prefácios, né? Vocês verem como é que é o desenho do álbum. Né? A primeira HQ, essa aqui, é em homenagem ao meu pai. Pô, que qualidade, hein, Edgar? Mais algumas páginas aqui para vocês verem. E aí eu divido nessas reflexões críticas, o álbum é dividido em 4 partes. Então a gente tem o tomo 2 são transdigitais, né? O tomo 3, e são HQs, sempre HQs curtas, transcendentes, né? Que fecha, né? E o transbinários, na verdade, é o introito, a abertura do álbum. Eu tive a chance e a sorte de ter um prefácio do professor pesquisador Otávio Aragão, que também é quadrinista, artista lá da UFRJ, que escreveu um prefácio lindíssimo analisando a obra, né, falando sobre ela, e depois 2 pós-fácios, um do professor pesquisador e quadrinista Grazi Andraus e outro da professora pesquisadora e quadrinista Daniele Barros. Então, é um álbum que me alegra muito, saiu agora, recente, né, ele acabou de ser lançado, é bem novo, então é um lançamento mesmo que a gente está fazendo aqui. A tiragem é limitada, e ele é o primeiro álbum de quadrinhos de uma editora que é uma editora alternativa e que se propõe, ela fala assim, ó, publicando os impublicáveis, né? E é a editora Merda na Mão. Então não tem como vocês não acharem na internet, tá? Edgar, o álbum. Cara, você explodiu a minha cabeça fazendo essa junção. Magia, tecnologia e filosofia, porque, porra, do jeito que você está colocando as duas vertentes, e que eu acho isso muito engraçado, porque muitos autores ficam separando a tecnologia e magia, e eu vejo isso como uma coisa muito próxima, e do jeito que você colocou aí, eu fiquei impressionado. Você tem muito espaço, cara, para poder filosofar, então, dentro das histórias, né? Não é uma história, vamos dizer assim, que está te dando o que está te mostrando alguma coisa, ela está jogando muito questionamento para o leitor, então. Com certeza, né? A ideia da Aurora Pós-Humana é eu colocar as minhas idiosincrasias, as minhas complexidades, as minhas reflexões sobre a minha experiência de vida no quadrinho. Tanto que o quadrinho que eu faço, ele é chamado de quadrinho poético-filosófico. Isso é até um termo que eu inventei e acabou pegando, né? O falecido professor Elídio dos Santos Neto fez um pós-doutorado na Unesp, investigando as características desse quadrinho, né, que tem alguns autores, também o Grazi Andraus, Amaral, alguns autores brasileiros que trabalham nesse contexto que a gente chama de poético-filosófico, e ele vai estruturar, né, vai delinear. Uma das características é essa, né, é essa pretensão nossa de querer levar a reflexões filosóficas aquele que lê
o quadrinho. Então, é um quadrinho assim meio pretensioso em certo sentido. Mas eu digo que eu não me preocupo, nunca me preocupei muito com a questão da recepção, porque eu crio os meus quadrinhos como uma forma de magia para me autotransmutar, para me transformar. Então, assim, a ação criativa, para mim, ela é mais importante do que a recepção. Não que eu não ame, né, as recepções maravilhosas. Você vê, o Rafael Senra, grande pesquisador, artista, quadrinista, fez uma análise linda de um último trabalho transmídia meu, que é Conversas de Beelzebub com Seu Pai Morto, que foi publicado nessa revista aqui, né? Agora, né, que é a Atomic. E essa HQ, ela foi lançada conjuntamente com um EP musical do meu projeto musical que chama Ciberpagé. E o EP, ele contextualiza sonoricamente a HQ. E aí é impressionante você ver uma recepção tão maravilhosa, alguém entender o trabalho e se aprofundar nele. Mas eu repito, assim, a minha intenção como criador sempre foi a de me autotransformar. Então eu tenho uma relação com o processo criativo que ela está totalmente desconectada da ideia, por exemplo, de vender um produto, né? Se isso vier a acontecer depois, bem, se não vier, não é problema. E eu até brinco, né? E até apanho. Às vezes o pessoal fica muito nervoso. Já dei aula muitos anos para o design, quando eu falo que economia criativa é um oxímoro para mim. As duas coisas não se misturam. Eu não consigo misturar a palavra economia com a palavra criatividade. Para mim é impossível. Então, toda a minha criação... E por isso, eu criei uma estratégia que é a seguinte. Eu sou um artista que vivo do meu hobby. Qual é o meu hobby? Ser professor e pesquisador, que é uma coisa que eu amo. O que eu pesquiso? Eu pesquiso arte, tecnologia e história em quadrinhos. Então, eu dou aula disso e fico pesquisando e conversando e orientando isso. Então, isso é o meu hobby. Agora, em primeiro plano está o artista. E o hobby sustenta o artista para que ele não precise participar desse oxímoro que é a economia criativa. Edgar, olha como é que é a sincronia do universo, para quem não acredita, né? Duas coisas que você falou aí, cara, foram a minha semana. Todas as vezes que eu fui apresentar um lançamento aqui, eu comecei, eu sou o Sandro, o cara apaixonado por quadrinhos, que nas horas vagas dá aula de informática. Você falou exatamente isso, o que a gente faz, que realmente a gente gosta, e o que a gente faz por hobby. São as duas coisas que são perfeitas. E uma coisa que você colocou agora, cara, que é incrível. Eu estava lendo exatamente da falta de criatividade dos autores e dessa vontade deles saírem da caixa. Todo mundo está mais preocupado em fazer sucesso do que realmente contar aquilo que ele está querendo propor para a arte. E aí fica uma preocupação de, se eu fizer o meu personagem fazer isso, o leitor não vai gostar, a crítica vai reclamar e eu não vou conseguir vender. E não, você está sendo exatamente franco. Não estou preocupado com isso, estou preocupado em fazer o quadrinho que eu pensei. Cara, o quadrinho parabéns, e as outras obras todas, né? Porque, como eu falo para você, esse universo meu, ele é amplo, é um universo... Quer ver? Algumas coisas aqui, ó. Isso aqui é um CD do Projeto Ciberpagé. Nesse CD aqui, pode falar. Só para não falar que eu perguntei, porque você já emenda aí no que eu ia te pedir, porra. Então me conta a parte de música sua, cara. Vou falar da parte transmediática, então. Então, aqui, por exemplo, isso é um CD do Projeto Ciberpagé, que é esse projeto musical meu, em que bandas e musicistas do Brasil e do mundo criam ambiências sonoras para os aforismos que eu crio no contexto da minha aurora pós-humana. Então, aqui nesse CD, por exemplo, são 23 bandas, sendo que 5 são do exterior, que criaram ambiências sonoras para os aforismos recitados por mim, ambientados na aurora pós-humana. Esse é o Post-Human Tantra, que é a minha banda, né, One Man Band pessoal, mas que também faz performance. Aí nas performances eu tenho muitos auxiliares, as performances de palco, e cada CD desse conta uma história, uma narrativa. As músicas contam a narrativa, ou seja, é um CD conceitual, que se passa no contexto da aurora pós-humana. Esse aqui foi o segundo CD lançado na Suíça pela Legatus Records, que é o Transhuman Reconnection Ecstasy, êxtase transhumano da reconexão, né? Aqui mais um do Projeto Ciberpagé também. Esse é uma parceria com um grande amigo e musicista lá do Canadá, né, que é o SMS, e também contando uma história que se passa no contexto narrativo da aurora pós-humana. Aqui é uma coisa interessante, né, que é esse livro aqui, ó, que é o Pós-Humanismo, né,
e as histórias em quadrinhos na América Latina. Esse livro, ele foi feito por 2 pesquisadores, um de Bristol e um de Cambridge, lá na Inglaterra, e ele analisa a visão do pós-humano na América Latina. E tem um capítulo dedicado à minha produção transmídia, com destaque para os quadrinhos, né, obviamente, mas eles tratam também da questão musical e tal, então é fenomenal a análise que eles fazem da minha produção. E isso é que eu falo, é fantástico, né? Eu nunca busquei isso. De repente, uma produção em língua portuguesa, quase toda ela, a não ser algumas músicas, teve impacto até para esse pessoal lá, né? É fantástico isso aqui. O capítulo chama Intermediality and Graphic Novel as Performance, né? Então, intermedialidade e história em quadrinhos como performance. E aí eles vão abordar tanto a minha produção como musicista, como performer, que aí eu faço as performances de palco, em que cada ato performático, ele traz também uma narrativa no contexto dessa aurora pós-humana, né? Aqui, esse DVD aqui é um DVD do meu grupo de pesquisa, que é o CRIA Cyber, e aqui a gente traz o que eu chamo de curta-aforismos, que são pequenos vídeos e vídeo-arts narrativos com histórias também contextualizadas da aurora pós-humana, e nesse caso eu trabalho com alunos, pesquisadores, então a maior parte deles foi feito com um doutorando, que é o Léo, muito criativo, muito bacana, e um mestrando, que é o Luiz Fers, que desenvolveram esses curta-aforismos, né? É uma mistura de curta-metragem com aforismo, que a gente parte de um aforismo meu da aurora pós-humana para criar o curta-metragem. E é uma coisa, nesse caso aqui, de orçamento praticamente zero, né? Nós somos os atores e tal. Então, assim, o fazer é mais importante, às vezes, do que o resultado. Se o resultado tem grande qualidade, os caras falam, pô, mas o seu quadrinho é tão bem acabado, aí seu filme, né, seu vídeo não é tanto, não tem problema. Para mim não importa. O que importa é justamente essa intenção, essa vontade de me expressar em outra mídia, contando histórias do meu universo ficcional transmídia e da aurora pós-humana. CD lançado lá na Inglaterra, Lúcifer Transgênico, também uma narrativa musical que se passa no contexto da aurora pós-humana. Aqui é no período que eu chamo de crepúsculo pós-humano, que é já a deterioração da aurora pós-humana. Isso aqui é um tributo a essa minha banda musical, Póstumo Antanta, lançado também na Inglaterra, em que 13 bandas de vários lugares do mundo fizeram versões das minhas músicas, né? E aí a imagem da capa tem essa brincadeira da minha transmutação em lobisomem, que uma das faixas que eu faço no palco, né, nas performances, é Transhuman Werewolves Mutation, a mutação do lobisomem transhumano. E aí tem esse lado performático, eu já realizei mais de 50 performances, já passei por 4 regiões do Brasil, viajando com o grupo performático, em eventos, a maior parte de eventos culturais da área de artes, ou eventos acadêmicos também. E, finalmente, eu mesmo sou um personagem, me tornei um personagem do meu universo ficcional, né? Em 2011, eu me declarei ciberpajé. Eu criei um processo de transmutação mágico e artístico e poético que durou 10 dias antes do meu aniversário e que foi deflagrado por uma experiência com o Psilocybe cubensis, que é um cogumelo enteogênico, e eu me transmutei em ciberpajé, que é a persona que eu gostaria de ser. E essa transmutação, o ciberpajé é uma persona do meu universo ficcional que eu trouxe para a minha realidade ordinária, para fazer da minha vida também, como um todo, um processo artístico. Esse ponto aí que eu quase te interrompi no meio da sua fala, que eu falei, não, peraí, esse eu não posso perder para te perguntar, Edgar. Você não está trabalhando só com arte pós-humana, então você está vivenciando também. Com certeza. A ideia do ciberpajé é essa. Eu sou, quer dizer, e só esse jeito de eu me vestir já incomoda, né? Eu já gero um ruído nos ambientes por onde eu caminho. Então, eu dou aula, eu sou professor, eu vou para os eventos, sempre me vestindo assim, né? E trazendo isso. E até no meu lápis está lá que eu sou o ciberpajé, né? Essa transmutação, ela é real, porque eu digo o seguinte, eu digo assim, olha, os títulos que eu, né, tive 2 pós-doutorados, mestrado, doutorado, todas essas coisas que a gente faz aí no dia a dia, tiveram que me outorgar outros. O título de ciberpajé é o mais importante para mim, porque é uma conquista pessoal, né? E o ciberpajé é um guru? Não.
Não sou guru de ninguém, não vou criar seita, não se engane, isso não me interessa. Eu sou guru de mim mesmo. A ideia dessa transmutação é a busca da minha integralidade, do meu equilíbrio como ser, da minha harmonia interior. Essa é a busca do superpajé. E o processo criativo é o processo artístico. E a Aurora Pós-Humana é um universo transmídia, em que eu crio, então, quadrinho, HQ tônica, animação, olha que legal. Fizemos uma animação no ano passado, chama Infinito. Se passa no contexto da Aurora Pós-Humana. Trabalho pioneiro no Brasil a usar redes neurais, Neural Style Transfer. E esse trabalho já entrou em 9 festivais internacionais e é finalista em 2 festivais de animação no exterior. E assim, feito com orçamento zero também, e com a nossa curiosidade de vamos experimentar o que é fazer uma animação. E, obviamente, na Aurora Pós-Humana. E transformando essa animação também em um exercício mágico. Sempre tem esse objetivo de que o fazer, ele tem que ser agradável e ele tem que ser transformador. O resultado, a recepção, se ela acontecer, é legal. Esse trabalho, por exemplo, a gente nunca acreditou assim, que ia virar alguma coisa. Agora já foi para 9 festivais, finalista em 2 festivais, né? E a gente está esperando, tem um festival na Itália agora, que nós estamos lá como finalista. Estamos muito felizes, mas, sabe, o trabalho em si, né? Eu acho que nós vivemos numa era, né, em que as pessoas estão muito obcecadas, né, com os likes, com o receber, com o engajamento, né? A obsessão de que você tem. E eu criei essa estratégia que me possibilitou ser um artista 100% conectado comigo mesmo, sem essa necessidade de que minha obra ela precise ou não ter um respaldo de outrem, né? E que eu seja livre e liberto para criá-la. E essa estratégia foi ser um professor e pesquisador, que eu faço com muito prazer também, que eu amo, né, ser professor e pesquisador. E uma coisa, isso a arte chega para quem tem que chegar, né? Não é uma coisa pasteurizada para poder alcançar, entendeu? Audiência nobre na TV. É uma arte que está sendo feita para poder chegar naquela pessoa correta. E aí, é emocionante, como eu falei, você vê pesquisadores lá da Inglaterra pesquisando, analisando o trabalho da gente, e muitos pesquisadores brasileiros, né? Eu já fui motivo de um dossiê completo de uma revista acadêmica lá do Maranhão, que é a Cadernos Zygmunt Bauman, que foram 10 artigos de pesquisadores do Brasil e exterior analisando minha obra. Então, assim, é uma obra que ela já tem um certo respaldo, tem pessoas interessadas, né, em ver, e talvez ela tenha até esse certo respaldo, essa originalidade, entre aspas, porque eu tenho a coragem de ser eu mesmo, né, de não estar buscando algum reconhecimento. Né? Para mim, o sucesso é criar isso que eu amo e conseguir me transmutar, né? Essa busca minha é a busca de ser eu mesmo. Acho que a grande busca minha é ser eu mesmo. O que é ser você mesmo? É assumir toda a sua condição. E, por exemplo, a coisa de me vestir assim, de me portar como eu me porto, isso também nasceu, né? Isso também foi algo que eu aprendi através dos processos mágicos. Eu sempre quis ser assim, mas você quer aparecer? Devo aparecer, né? Quem se veste assim aparece. Mas eu sinto um prazer tão grandioso, é tão bom. Desde criança que eu queria me vestir assim, me portar assim, e eu era muito mais retraído até uma certa idade, né? E eu fui descobrindo que eu tinha que ser eu mesmo. E isso tudo, cara, é por conta do processo criativo artístico, né? Que é transformador. E grande, né? Transformador de você mesmo, né? Cara, uma coisa que você falou, Edgar, que eu acho que aí é o argumento final para caso alguém queira contestar qualquer coisa que você falou. Quantas bandas gigantes que aparecem todo dia na TV não têm um álbum de tributo? Cara, você tem um álbum de tributo. Olha, ninguém recebe um álbum de tributo sem ter, entendeu? Não é um trabalho reconhecido, né, na mídia, mas ele tem um trabalho que as pessoas gostem, cara. Na hora que eu vi isso, eu fiquei assim, não. E é um trabalho lindo. É um trabalho, são 2 CDs, ó, é um trabalho bonito demais. E tem um grande amigo que é fã do Poshuman Tantra, olha que coisa. E ele ia aos shows da banda e ele pintava aquarelas. E a gente colocou as aquarelas, ó, que são desenhos do show que ele fez, né? Aqui é a minha transmutação em Lobisomem
Transhumana, aqui também usando realidade aumentada, que eu uso efeitos computacionais nos shows. Então, você tem cards aqui, que são cards desenhados por esse artista a partir do show, né? É o Del Bianco, grande Del Bianco. Eu vou te falar uma coisa, ainda bem que tinha uma pauta para a gente seguir hoje, porque a gente tinha que ter feito um bate-papo só falando dessa mistura explosiva de tecnologia e magia. Isso pode deixar que a gente... Fica para a próxima HQ Week, tô aqui. Isso, na próxima me chama, vai ser um prazer. Edgar, me conta aí, cara, onde que a gente te acha, quais são as suas redes sociais, os endereços aí que a gente procura na internet? Ó, é fácil, Ciberpajé com I, né? Ciberpajé com I lá no Instagram, Ciberpajé com I no Facebook, e tem também o blog, né? A Arte do Ciberpajé de Edgar Franco. Só colocar a Arte do Ciberpajé, vai aparecer o meu blog. O meu blog, ele é atualizado toda semana com tudo que eu produzo. Né? Então tem os links para quem quiser comprar, quem quiser escutar as músicas. As músicas são todas liberadas hoje na internet, né? Tem, quando eu vou fazer performance, agora a gente está fazendo só online, mas às vezes eu participo de festivais online, né? Então tudo tá ali. Quem quiser acompanhar, né? Inclusive as minhas participações, então, por exemplo, minha participação aqui na HQ Week está lá, demarcada no blog. Então, assim, o blog é o melhor lugar para saber as coisas que eu estou fazendo, e podem me acompanhar também nas redes sociais aí, que é o Facebook e o Instagram, Ciberpajé com I. E já convido todos, tá? Em breve vai estar entrando no Catarse a HQ, né, o álbum Licanarquia, que é uma história de lobisomem, a mistura louca, que se passa na aurora pós-humana, num futuro, nesse meu futuro aí, né, hipertecnológico, e aí a gente tem uma história de lobisomem. E nesse caso não fui eu que desenhei, quem desenhou foi o grande Toninho Lima, que era um criador de histórias de lobisomem para Block Editores, na década de 80 e 90, ficou, assim, muito conhecido, e desenhou para Abril, desenhou para Calafrio, Mestre do Terror, e esse artista topou essa brincadeira de pegar a imagem do lobisomem que ele criou e inserir no contexto da aurora pós-humana. Então, Licanarquia é um catarse que vai estar entrando aí no ar daqui uns 15 dias no máximo. Espero o apoio de vocês, né? É um trabalho muito bonito, 70 páginas de quadrinhos, com essa pegada poética, claro, e reflexiva sobre a vida, e as questões tecnológicas e transcendentes. Magia e tecnologia, que é algo que percorre o meu trabalho como um todo. Joia. Edgar, muito obrigado. Valeu aí a apresentação do seu trabalho como um todo. Valeu aí você apresentar o álbum Renovaceno. E vamos partir agora. Você vai estar na mesa redonda, né? Que vai começar daqui a pouco. Não tô. Eu não sou um dos convidados. Não sou. Não. Eu achei que eu tinha visto seu nome lá, gente. Desculpa pelo furo. Mas sem problema. O que é isso? Tem só fera lá, né? Eu vou estar acompanhando aqui com todo mundo, escutando o pessoal, bate-papo legal lá. Não, beleza. Edgar, brigadão. Valeu aí a apresentação. A gratidão é toda minha, viu? Grande abraço a todos do Ciberpajé! Valeu.